Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Luzia da Costa e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre ansiedade. Eu vou abordar 3 pontos, né? O que é ansiedade, quais são os seus sintomas e quais são as causas da ansiedade. Então, vamos lá. Então, gente, eu botei aqui uma colinha, né? Porque é muita coisa e minha cabeça não é computador, né? Então, vamos lá. Então, o que é ansiedade? Ansiedade é uma preocupação intensa e excessiva. É também um medo de situação cotidiana. Então, a pessoa tem aquela preocupação excessiva, intensa, demorada a passar e vem acompanhada com medo também, né? Aquela pessoa tem medo do cotidiano que vai acontecer, ela fica já pensando, né? E também é uma emoção. Ansiedade também é uma emoção. É uma emoção caracterizada por um estado desagradável de agitação interior e muitas vezes acompanhada de nervosismo. Então, gente, quando a pessoa está ansiedade, quando a pessoa está ansiosa, a pessoa ela fica agitada de um lado para o outro, ela fica nervosa, ela fica com medo, certo? Então, a ansiedade traz tudo isso. A primeira vez que eu tive ansiedade, faz uns 5 anos, o primeiro sintoma, eu acho que faz mais de 5 anos, eu não sabia o que era. E eu tinha feito um suco, né, aquele suco Finitis e tomei. E fui assistir televisão, já tava noitinha, né, foi depois da janta, e de repente eu comecei a assistir televisão, de repente o meu coração disparou. Meu coração disparou e começou com aquele mal-estar, aquele medo. Eu com medo das imagens que eu estava assistindo, não era nem coisa ruim, mas eu estava com aquele medo, me passou aquele medo e eu não sabia o que era. Eu digo, minha pressão subiu, acho que foi o suco. Então, eu não sabia o que era, né? Aí fui me acalmando e passou. Isso foi o primeiro, né? Mas depois disso, eu já tive outra vez também, era de noite. Eu me acordei com meu coração disparado, suada, e eu fui tomar banho. E aquele medo, meu coração disparado. Aí eu achei, eu tô com uma pressão alta. Como eu sou hipertensa, tudo eu levo a pressão, né? E já aconteceu mesmo eu deitada, assistindo um filme, de repente meu coração dispara e eu tenho aquele medo, me bate aquele medo e eu digo, como é que pode? Eu tô com medo de assistir uma coisa que não era nem uma coisa assim de violência nem de nada. É porque bate, a ansiedade bate o medo mesmo, né? Bate o medo. Então gente, a ansiedade, ela traz esses tipos de situações, né? Para nossas vidas. E aí atira a primeira pedra aquele que nunca teve ansiedade, né? Porque a ansiedade todo mundo tem, é uma coisa normal, que todo mundo tem no dia a dia, principalmente os dias de hoje que a gente vive, né? É um dia muito corrido, cheio de muita coisa, de muito trabalho, de muita luta, e a gente acaba ficando ansioso. Agora, quando a ansiedade passa a ser excessiva e muito intensa, que ela vai afetar o seu trabalho, vai afetar o seu casamento, a sua vida com a família. Então, aí já não é mais uma ansiedade normal. Aí ela já se torna uma doença. Não é uma ansiedade normal. Porque a ansiedade normal, né? A gente vai no centro resolver uma coisa, não deu certo, a gente já fica ansioso. Mas é uma coisa normal de todo ser humano, né? Mas quando é demais, quando aquilo está demais, já se torna uma doença. Então, gente, eu vou dizer aqui os sintomas. Então, tem sintomas físicos e sintomas psicológicos. Então, eu separei aqui uma parte física e outra sintoma psicológico. Então, os sintomas físicos são tensão muscular, taquicardia, né? Dor no peito, sudorese, dor de cabeça excessiva, intensa, tontura, né? A pessoa também fica tonta, insônia, palpitações,
o coração bate mais rápido. É como eu disse a vocês, quando eu tive ansiedade, meu coração disparou. Disparou. Uma vez eu estava trabalhando e me deu. E aí eu fui no hospital. Quando chegou lá, eu disse, doutor, eu acho que eu estou me infartando. Alguma coisa está acontecendo. Aí ele disse assim, você não está se infartando não. Eu disse, estou. Aí verificou minha pressão. Ele disse, vou fazer o exame de coração, mas você tá com ansiedade. Eu acho que ele conheceu pelo meu jeito, né? Verificou a pressão, estava alta. A sua pressão está alta porque você está com ansiedade. Então, verificou a pressão, fez exame de coração e disse, olha, tudo normal. Como você está ansiosa, é por isso que a pressão subiu. Porque quando a pessoa está ansioso, é um dos sintomas. Pressão sobe, palpitação no coração, coração agitado, bate mais rápido. Gente, pensa numa coisa ruim, é você sentir o seu coração bater. Porque quando o coração bate normal, pronto, a gente nem sente, né? Isso é normal da gente. Mas quando você sente a batida do seu coração, aí que o nervosismo aperta, né? Então, esses são os sintomas físicos que a gente tem. Agora, vamos para os sintomas psicológicos, né? O psicológico a gente tem o sintoma de uma preocupação excessiva, a gente tem medo, a gente tem um medo irracional, né? A gente tem um medo irracional de várias coisas, a gente tem medo. Dificuldade de concentração. Quando a pessoa está com ansiedade, ela não tem como se concentrar, porque a ansiedade traz um medo. E a pessoa com medo, ela paralisa. Então, não tem como se concentrar, né? E irritabilidade, a pessoa fica bem irritada. Quando está com ansiedade, a pessoa fica irritada que não tem quem suporte, né? E inquietação. A pessoa fica muito inquieta de um lado para o outro, do lado para o outro, inquieto, né? Com aquela ansiedade cruel que faz a pessoa se desmoronar, né? Então, a ansiedade, gente, ela traz muita coisa para nossa vida, né? Muita coisa. E aí, eu vou falar aqui agora as causas da ansiedade. O que causa ansiedade na gente? Você já parou para pensar o que faz você ficar ansioso, né? Então, eu notei aqui mais ou menos, né? Então, o que faz a gente, a causa da gente ser ansiosa, tem várias causas, mas vamos lá. Uma delas é um relacionamento que você teve no passado, um relacionamento mal resolvido, que houve problema, houve discussão, separação, né? Então, isso é uma causa. Então, esse problema não foi resolvido, vocês brigaram, a ferida fica aberta, né? Às vezes a pessoa tem uma separação grande, que envolve filhos no meio, e aquela ferida fica aberta, a gente diz palavra que não era para dizer, né? A gente fica com raiva, com ódio no coração, né? Do outro, e aí não houve perdão, né? E muitas vezes a pessoa fica com remorso porque não perdoou aquela pessoa. Isso eu tô falando do relacionamento. Mas, gente, existe várias outras coisas, né? Várias outras coisas. Por exemplo, a pessoa que foi abusada sexualmente no passado, na infância, né? E ela não resolveu ainda esse problema. Então, esse problema sempre vem na mente dela, porque ela foi abusada, né? Sexualmente. Ela foi amolestada, né? Então, ela foi violentada. Então, isso também causa ansiedade, né? Aquilo lá do passado. Ou alguém que você, mesmo que fosse esposa, né, marido, mas foi alguém que você machucou, que você disse alguma coisa, e essa pessoa adoeceu, teve no hospital, deu tempo você ir lá, pedir perdão e você não pediu. Aí, às vezes, fica o remorso. A pessoa fica carregando aquele remorso dentro de si, por conta daquilo que aconteceu. Então, gente, a causa da ansiedade é tudo isso e tem mais outras coisas que eu não notei, né? Porque tem muitas outras causas e tem muitos sintomas, gente, muitos sintomas mesmo de quem tem ansiedade, né? Aí eu também aqui separei aqui quais são os medos, né?
Quais são os medos que a ansiedade traz? Então, muitas vezes, a pessoa quando está ansiosa, ela fica com vários medos. Ela fica com, ela fica com medo de morrer, ela fica com medo da solidão, com medo da velhice, com medo do amanhã. Então, eu conversando com a pessoa que está passando por isso, né? Eu conheço uma pessoa que está passando por ansiedade, né? Grande, e que essa pessoa não está trabalhando, e ele diz, eu não consigo trabalhar, como é que eu vou trabalhar com essa doença? E essa pessoa chama, isso é uma doença maldita. Aí a gente conversando, e ele disse, eu tenho muito medo. Eu disse, medo de quê? Ele fica dizendo, eu tenho medo de acontecer isso com a esposa, eu tenho medo de acontecer isso com minha mãe, eu tenho medo de acontecer isso. Então, a pessoa, ela tem vários tipos de medo. Ela tem medo de morrer, né? E não saber como é que a família vai ficar. Ela tem medo de envelhecer. Como é que vai ser a minha velhice? Ela tem medo também da esposa morrer. Ela tem medo da solidão, de ficar só. Então, tudo isso, quando a pessoa está ansiosa, vem na mente. Ela fica com aquele medo. Gente, o medo para. Essa pessoa que eu conheço, ele... Porque, assim, tem vários tipos de ansiedade, né? Tem aquela ansiedade... Pronto, eu já tive ansiedade que eu comia muito. Mas também eu já tive ansiedade que eu não comia. Quando eu chegava na padaria, que eu via aquelas coisas gostosas que eu gostava, eu não gostava mais. Parece assim que eu estava grávida. Aquilo ali, eu comia muito pouco, a comida não desce. Mas já tem outro tipo de ansiedade que a pessoa come compulsivamente, fica comendo bastante, né? E essa pessoa que eu conheço não come muito. Aí tá, a pessoa tá bem magra. A pessoa tá magra justamente porque não tá comendo, né? Devido à ansiedade. E aí, pessoal, 70% dessas pessoas, 70% desses medos que a ansiedade traz, 70% não acontece. Não acontece. Ela tem medo do futuro, medo disso, daquilo. Gente, 70% dessas coisas não vai acontecer. Aí sabe o que acontece? A pessoa sofre em vão. Ela sofre por nada, porque não vai acontecer aquilo ali. Aquilo ali é uma coisa que ela botou na cabeça dela, que ela acha que vai acontecer. Mas não é porque ela acha que vai acontecer, que aquilo ali vai acontecer, né? Então, isso aí faz a pessoa a cada dia ficar mais doente. Fica a pessoa mais doente da ansiedade, porque ela adoeceu por uma coisa em vão que aconteceu na vida dela, né? E eu sei que muitas pessoas têm passado por isso, têm enfrentado esses tipos de coisa, né? Esse transtorno, essas crises de ansiedade. A ansiedade, gente, ela é considerada o mal do século. O mal do século. Para onde você vê, para onde você olha, fulano tá passando por ansiedade, fulano tá doente de ansiedade. Gente, o que eu acho mais incrível, sabe o que é? É que esse mal do século, ela tá atingindo toda a faixa etária. Gente, até criança. Certo dia eu vi uma pessoa dizer assim, a filha de fulano tá tomando remédio para ansiedade. Eu digo, eu não acredito, aquela criança sim, ela está tomando remédio para ansiedade. Então, gente, criança passando por isso. E qual é o motivo de uma criança passar por um momento desse de ansiedade que chega a tomar medicação? Gente, uma das causas, sabe o que é? É o celular. A criança, muitas vezes, a gente vê criança com 3 aninhos de idade com celular. Gente, tem coisa ali que aquela criança não tá preparada para ver aquilo ali, certo? E muitas vezes os pais dizem assim, não, mas eu monitoro meu filho, eu boto lá só o que ele pode assistir. Bom, se a criança tiver 2, 3 anos, 4 anos, tudo bem. Gente, mas quando a criança tem 5, 6 anos, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, porque 12 anos não é criança. Uma criança dessa, ela não vai só olhar aquilo ali não, sabe por quê? Porque ela estuda e essas crianças, elas são inteligentes. Elas começam a ver outros tipos de coisas, descobrem, né? Às vezes os amigos não ficam passando por outro, eles descobrem outras coisas e começam a ver o que eles não têm estrutura nenhuma para ver.
Às vezes a televisão em casa que assiste filme de terror. Filme de terror não é bom para ninguém. Nem para você que é adulto, nem para você que é criança. Não é bom. Filme de violência não é bom para quem está passando por ansiedade. Para a criança, não é bom assistir um filme desse, certo? Porque tudo isso, gente, faz com que a pessoa piore da ansiedade, certo? Então, a ansiedade, gente, ela traz tudo isso e todos esses males, né? A ansiedade traz, né? Mas nós estamos nas mãos de Deus, né? Nós estamos nas mãos de Deus. Eu vou deixar um versículo, né, para a gente entender o que é que a palavra de Deus diz sobre a ansiedade. Bom, gente, eu fui ali pegar a minha Bíblia, né, para me deixar aqui um versículo. Vamos saber o que é que a Bíblia diz, né? A Bíblia, ela é a palavra de Deus, escrita pelo homem, mas inspirada por Deus, né? Então, vamos ler aqui rapidinho o que é que a palavra de Deus fala a respeito da ansiedade, né? Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeia, não colhe, nem junta em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos? Quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquietei dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porquanto gentios é quem procura todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquietei com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, aqui Deus tá advertindo, né? Jesus advertindo a gente já, que a gente não é para andar ansioso com coisa alguma, com coisa nenhuma, né? Porque Deus, ele sabe o que eu e você precisa, né? E ele mandou a gente observar as aves do céu, os lírios do campo. Eles não fiam, eles não trabalham, mas eles vivem cantando e eles não, nem um passarinho vive morrendo de fome. Flores, essas coisas lindas e maravilhosas, não foi a natureza que fez, mas foi Deus que fez. Cada pássaro mais lindo do que o outro, né? Bem vestido, tem pássaro com 2, 3 cores, lindo, mas ali tudo foi a mão de Deus que fez. Então, a gente tem que, cada dia, buscar o Senhor, né? Como ele diz assim, homens de pequena fé. Pedir a Deus para aumentar a nossa fé e buscar em primeiro ele, Deus, né? Porque as outras coisas ele vai acrescentar na nossa vida, como a palavra está dizendo, né? Buscar em primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Então a gente não pode andar inquieto com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia o seu próprio mal, né? Como a Bíblia diz. Então, Deus nos adverte a isso, né? Não andar tão preocupado, né? E se entregar tudo nas mãos deles e ter fé. Porque aí a gente vai vencer todas as batalhas da vida, né? A ansiedade, seja qual for a doença. E eu peço a vocês que vocês se inscrevam no canal, né? E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, certo? Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se inscreva no canal, deixe seu comentário, tá bom? Que eu vou responder. Então, forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. E tchau, tchau.